todos se desviaram. Como ovelhas deixaram o caminho de Deus para seguir o seu próprio caminho. No entanto, o Senhor fez cair sobre si o peso de seus pecados. Foi humilhado, levado como cordeiro para a morte. Foi julgado como criminoso para a libertação dos que estão em prisão. Pagou a dívida, tomando para si o prejuízo, sarando as suas feridas mais profundas. Então, vi na mão direita do Eterno um rolo lacrado por 7 selos santos. Um anjo poderoso e declarando com voz de trovão: quem é digno de romper esses selos santos? Mas não havia ninguém. As lágrimas fluíam como um rio para meus pés, pois não se encontrou ninguém digno. Mas não chora, não, filho do homem. Levanta os seus olhos e veja. Eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava de pé. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão do Eterno. E diante de mim eu vi uma multidão celestial, e todos cantavam como o quebrar de oceanos: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder para sempre, domínio e força, honra e glória e louvor. Digno é o cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. Então vamos lá, abre sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 1. Êxodo 12, 1. Fica pronto aí nesse capítulo de Êxodo. Enquanto você está procurando, eu vou contextualizar um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje, nessa manhã. Amém? Durante essa semana, que alguns chamam de Semana Santa, é a semana, né, que nós celebramos a Páscoa, é a semana em que Jesus foi crucificado. É uma semana que, à luz da palavra, se nós formos ver, é uma semana que aconteceu muita coisa na vida e no ministério de Jesus. Por exemplo, se você pega o Evangelho de João, mais de 1/3, quase 2/3 do Evangelho de João, das parábolas que João escreveu, dos acontecimentos que ali estão descritos, aconteceram nessa semana. Você sabia disso? Se você vai no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas digamos assim, o mais completo, né? Ele é o maior, com mais capítulos, mas também grande parte ali dos ensinamentos e acontecimentos acontecem nessa semana, assim também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Então, eu passei um tempo, né, esquadrinhando os evangelhos, olhando a perspectiva de cada autor sobre essa semana, sobre esse momento, que é o momento mais, né, importante da nossa história, da história do cristianismo. A gente vê que um pouquinho antes dessa semana, aonde Jesus realiza um dos seus maiores milagres, algo que traz um holofote muito grande para o ministério de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, que acontece em Betânia, né? Uma família que era uma família amiga de Jesus. Então, a partir do milagre da ressurreição de Lázaro, as autoridades de Israel e até mesmo o Império Romano, todos se voltam com os olhos para Jesus. Então, a partir daquele momento, inicia-se um momento tenso, né, na caminhada do Senhor Jesus. A partir desse momento, né, um pouquinho depois da ressurreição de Lázaro, uma semana antes da Páscoa, acontece o que nós chamamos de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, cumprindo a profecia de que ele deveria entrar, o Messias entraria pelas portas da cidade sentado num jumentinho, né? E Jesus faz isso, e quando o povo olha o profeta, aquele homem que estava levantando mortos, aquele homem que estava curando enfermos, aquele homem que estava cumprindo profecia atrás de profecia, eles veem aquele homem entrando na cidade em cima de um jumentinho, cada judeu. E queridos, você precisa entender, na cidade
de Jerusalém naquele dia haviam mais de 1 milhão de judeus vindos de todos os cantos da terra, porque era a data mais importante do judaísmo. A tradição, dizia que todos deveriam vir para Jerusalém adorar ao Senhor. Então haviam judeus de todos os lugares. A cidade estava completamente lotada, mais de 1 milhão de pessoas. E de repente esses judeus que estavam lá na data mais importante, ouvindo, os rumores de que havia um profeta naquele lugar, curando enfermos, curando cegos e até mesmo levantando mortos, de repente eles veem aquele homem sentado num jumentinho e eles sabiam o que aquilo significava. E é por isso que aqueles homens começam a clamar, a gritar, Hosana nas alturas. E Hosana não é apenas uma exclamação de louvor e de adoração, mas se você estudar um pouquinho o contexto do que eles estavam vivendo, era um clamor do povo dizendo: salva-nos. O povo olhou para aquilo e imediatamente pensou: chegou a hora. É agora que a promessa vai se cumprir, é agora que nós seremos libertos. Mas pouquíssimos dias depois a gente vê que o cenário muda completamente. Aquele profeta, o Messias enviado, que entra triunfalmente na cidade pelas portas e é aclamado por milhares de pessoas. Gradativamente, meio que ele não vai correspondendo às expectativas das pessoas. Porque eles pensavam que, agora é hora de colocarmos as nossas mãos nas armas. Agora ele vai se levantar, ele vai segurar numa espada, ele vai levantar um povo, ele vai liderar uma insurreição na cidade de Jerusalém, ele vai expulsar todo o Império Romano e vai se assentar no trono e governar a nossa cidade. Vai tirar Herodes do trono dele, vai tirar Pilatos do governo da Judeia e vai assumir o comando daquela nação. Mas a obra que Jesus tinha para realizar naquela semana, naquele dia, era infinitamente maior do que aquelas pessoas poderiam esperar. Eles esperavam um reino terreno que, consequentemente, seria, nessa perspectiva, seria um reino momentâneo, assim como foi o reinado de Davi, assim como foi o reinado de Salomão, assim como foi o reinado de todos os outros sucessores. Mas aquele rei não estava ali para estabelecer um reino momentâneo. Amém? Jesus não estava ali para estabelecer um reino estritamente terreno, mas ele estava ali para conciliar todas as coisas. Consertar não só a nação de Israel, mas todo o planeta Terra. Cumprir a promessa de que toda a humanidade seria redimida dos pecados, da opressão e principalmente da morte. Amém? Então, os métodos de Jesus, eles se mostram diferentes das expectativas que as pessoas tinham naquele homem. Ele não toma em espadas. Assim como entra humildemente num jumentinho, ele permanece humilde. E tem um ponto muito interessante dessa semana que aconteceu na segunda-feira da semana, a entrada triunfal, se eu não me engano, foi sábado e domingo, na semana anterior da Páscoa. Mas na segunda-feira Jesus visita o templo. E Jesus está numa parte do templo chamada de Pátio dos Gentios. Porque eu não sei se você sabe disso, querido, mas desde a antiga aliança, aquilo que o Senhor havia estabelecido em Israel, na nação de Israel, não era algo exclusivo apenas para o povo, mas até mesmo no templo havia um espaço reservado para que todos os gentios, pessoas vindas de qualquer outra nação, pudessem ter um espaço para adorar ao Senhor. Então era nesse pátio que eles
e isso era estabelecido, era permitido pela lei. A pessoa talvez ela tinha vindo do norte da África, como a gente vê, por exemplo, né, Simão que ajuda Jesus a carregar a cruz durante a crucificação. Cirene era uma cidade no norte da África, né, um lugar muito longe. Pessoas vinham de milhares de quilômetros de distância para adorar em Jerusalém. Como eu disse, havia mais de 1 milhão de pessoas. Então, imagina, naquele dia, aquele pátio devia estar muito lotado, milhares de pessoas, vindas de todos os lugares, querendo comprar as suas ofertas. Isso era regulamentado pela lei. Você podia chegar lá e comprar um cordeiro, comprar uma pomba, comprar até mesmo um boi para sacrificar em adoração ao Senhor naquele templo, né? A questão é que aquela compra ela precisava ser feita, até a moeda para comprar o sacrifício precisava ser santa, precisava ser algo separado, precisava ser um shekel do templo, uma moeda do templo. Não poderiam comprar, por exemplo, com uma moeda romana, porque numa moeda romana vinha a impressão do rosto de César, ou em alguma outra moeda viria a impressão, se a pessoa viesse da cidade de Éfeso, tinha a cara de Diana impressa, que era a deusa que eles adoravam em Éfeso. Não era possível adorar ao Senhor com algo que veio de idolatria, que veio do paganismo. Ok, até aí tudo bem, eles trocavam. Mas naquele momento Jesus entra no pátio e vê que a adoração ao Senhor se tornou algo completamente pervertida, se tornou apenas um comércio. E é nesse momento em que Jesus, e a palavra diz isso, Jesus ele não fez aquilo por impulso. A palavra vai dizer que ele preparou um chicote. Tem pessoas que pensam que Jesus impulsivamente entrou naquele lugar, ficou com raiva e começou a levantar as mesas. Não, queridos, a palavra diz que ele preparou antecipadamente. Ele foi lá com essa intenção. Então ele chega lá e diz: eu vou colocar ordem na casa do meu pai. Eu vim para colocar as coisas no lugar. Então Jesus começa a levantar as mesas, começa a chicotear as pessoas, começa a repreender. E eu creio que é a partir desse momento que as pessoas começam a mal compreender o Senhor. Mas, peraí, a gente estava esperando que ele viesse nos libertar do Império Romano, mas ele está aqui repreendendo os fariseus, repreendendo os sacerdotes, repreendendo a adoração no templo. O que está acontecendo? E, queridos, porque eu estou te contextualizando todo esse cenário para mostrar para vocês que a Páscoa, sim, o ápice dela é a morte e a ressurreição de Cristo. Mas você precisa entender que muita coisa aconteceu antes para chegar naquele momento, mas também não terminou naquele momento. Muita coisa aconteceu depois da ressurreição de Jesus. E eu sei que talvez a palavra hoje seja um pouco fora do comum, mas eu quero te trazer para esse lugar. Amém? Porque a mensagem da Páscoa, como o apóstolo bem disse aqui, não é sobre um Cristo triste, sofredor pregado numa cruz. Ele não está mais lá. A cruz vazia significa que ele não está mais na cruz. Ele não tem mais cara de sofredor. Não, o seu rosto agora, nesse momento, é resplandecente. A sua posição é de autoridade. Ele não está mais com uma cara de triste e de perdedor. Ele está sentado num trono vitorioso. Amém? E nós, como seus discípulos, precisamos ter essa perspectiva. Olhar com os olhos, não daquelas pessoas há 1993 anos atrás. Não é isso, apóstolo? Acertei. Não olhar com os olhos daquelas pessoas que olhavam para ele e o mal compreendiam e não entendiam por que ele está na cruz, mas
Por que que ele não vem em nosso favor e expulsa os nossos inimigos terrenos? Por que que ele não faz e não opera aquilo que eu estou esperando ele fazer para mim? Por que que ele faz de outro jeito? Por que que ele está numa cruz, sendo crucificado e sofrendo? Aquelas pessoas, elas não entendiam, e eu vou dizer, até os apóstolos naquele momento não entendiam. Eles não entendiam. É interessante que quando Jesus está na última ceia, Jesus fala muita coisa naquela noite. Ele não apenas celebra a ceia, mas se você depois, fica o dever de casa, vai e estuda os 4 evangelhos, esse momento da semana, né, da Páscoa em que Jesus passou em Jerusalém. Jesus fala muita coisa. Jesus ensina muita coisa aos seus discípulos. O problema é que eles não entendiam nada. Jesus disse, ele avisou que ele iria morrer, e eles não entendiam. Jesus falou, é necessário, eles não compreendiam. E até no último momento, já tendo dito que ele iria morrer, Pedro se levanta na mesa da ceia e diz, não, Senhor, a gente não vai permitir que você faça isso. E o Senhor Jesus é obrigado a ter que expor a verdade a Pedro e dizer, Pedro, Satanás pediu a sua alma para peneirá-la. E eu estou orando para que você não se desvie. E o Senhor fala para ele, eu oro para que no dia que você se converta, imagina Pedro ouvindo isso de Jesus, no dia da última ceia, Pedro, eu espero que no dia que você se converter, você não se desvie da fé, você permaneça firme, mas hoje mesmo você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E a gente sabe que isso acontece. Então a nossa perspectiva não pode ser uma perspectiva religiosa de um Cristo sofredor. Ele sofreu pelos nossos pecados, sim, e glória a Deus por isso. Eu creio que seria melhor olharmos para a cruz e nos imaginarmos pregados lá do que imaginar Jesus pregado naquele lugar. Eu creio que é muito melhor olhar e pensar, seriam as minhas mãos. Na verdade, não era a mão, né? O prego, ele não foi pregado na palma da mão. O prego foi pregado aqui nessa parte do pulso. Hoje a ciência já diz que realmente a maior dor que você pode sentir no seu corpo é ter essa parte do seu ligamento, do seu tendão rompido. O nome disso é neuralgia, se eu não me engano. Eu não lembro o nome do nervo, mas é isso? Neuralgia, que é a pior dor que a ciência já registrou que pode existir. Foi o que Jesus suportou. Então não olhe para a cruz e imagine ele sofrendo, porque ele não está mais sofrendo. Amém? Olhe para a cruz e imagine que, ok, deveria ser eu, foi ele, glória a Deus por isso. Mas eu quero te levar hoje aqui a ter uma perspectiva de onde nós estamos hoje. De onde para onde a Páscoa me trouxe. A Páscoa não é dia de tristeza. Esse domingo não é o domingo de lamento, mas é o domingo da ressurreição. É domingo de vida. É domingo de alegria. E para avançar aqui, que eu só estou na introdução, Jesus. Mas vai dar tempo. Êxodo capítulo 12, versículo 11, querido. Aqui é quando o Senhor instrui a nação a realizar pela primeira vez a Páscoa. E aqui nós vamos tirar 3 ensinamentos poderosos. Porque, queridos, a Páscoa no Antigo Testamento, que os hebreus celebraram, no último dia em que eles estavam como escravos na nação egípcia, ela é sombra daquilo que Jesus iria cumprir aqui na terra. Amém? E ela vai mostrar para nós, e isso é maravilhoso, nós enxergarmos que nós vamos enxergar aqui hoje na palavra de Deus, porque como sombra, eu creio que nós podemos aqui tirar ensinamentos do que a Páscoa, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ela significa realmente para nós. Muitos têm a Páscoa como um dos dias do ano que eu vou para a igreja para bater o meu ponto.
eu cumpri o meu... Não, é um dia santo, é a semana santa, é a sexta-feira santa, é o sábado santo, é o domingo santo. Mas, querido, o que Jesus quer santificar não é o dia, mas é você. Amém? E eu creio que a palavra vai nos levar para esse lugar hoje aqui. Amém? Então vamos lá. Êxodo 12, 11 diz: vocês comerão da seguinte forma. E aqui, não sei se você lembra, né, mas a Páscoa era o sacrifício do cordeiro, era o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, poupasse os primogênitos de Israel, amém? E no dia seguinte a promessa seria que eles iriam ser libertos, iriam seguir então para a terra prometida. Então vamos lá. Vocês o comerão um cordeiro, da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Pega aí. Se fosse você, eu já riscava isso na sua Bíblia e já escrevia 3 pontos no seu caderno. Já vou adiantar aqui. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E você vai, e eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo e a palavra dele, querido, amplie completamente a sua perspectiva do que é Páscoa. Páscoa não é apenas a celebração, e entendo que eu vou falar, da morte e da ressurreição de Cristo, mas é também a celebração da nossa ressurreição. Também é o momento em que nos lembramos que antes eu estava morto. Mas agora, se eu estou em Cristo, eu tenho vida. Amém? Então vamos lá. Eu quero destrinchar cada pontinho aqui desse versículo. E eu vou fazer isso em 20 minutos, em nome de Jesus. Ao comerem, estejam prontos para sair. Querido, a gente precisa entender que aqui o povo, ele precisava estar pronto. Aquele seria o dia. Eles iriam comer naquela madrugada. E no dia seguinte, bem cedinho, seria a libertação deles. Eles iriam embora. Então, eles precisavam estar prontos para sair. Estar prontos para deixar a escravidão para trás. Amém? Mas a gente pode ver que ao longo da caminhada do povo no deserto, ok, eles fisicamente se prepararam, eles saíram do Egito, saíram da escravidão, mas a gente vê que ao longo da peregrinação no deserto, eles não demonstraram que estavam tão livres assim. E é fácil ver ao longo da caminhada em que em muitos momentos, a maioria deles queria voltar para o Egito. Ai, mas por que você trouxe a gente para cá, Moisés? Por que você nos tirou? As pessoas questionavam por que o Senhor havia libertado eles da escravidão para estar naquele lugar. Queridos, eles foram libertos de uma forma sobrenatural e tão poderosa. Mas aquelas pessoas, a verdade é que elas estavam acostumadas à escravidão. Isso pode parecer estranho, queridos, mas é só você estudar a história do povo. Eles estavam acostumados com a comida que eles recebiam como escravos. Eles estavam acostumados com a casa que eles moravam quando eles eram escravos. Eles estavam acostumados com a rotina ininterrupta de trabalho que eles tinham durante toda a vida enquanto eram escravos. Eles agora estavam livres e poderiam ir não apenas para qualquer lugar que eles quisessem, mas eles estavam indo para a terra prometida, que mana leite e mel, que o Senhor seria o Deus deles. E que eles assumiriam agora um lugar de governo, um lugar de autoridade, não mais um lugar de estarem sendo escravizados. Amém? Então, ao longo, dessa caminhada, o povo, após a saída do Egito, eles não estavam prontos, essa é a verdade. Fisicamente estavam, mas o Senhor, Ele queria que essa prontidão fosse muito mais uma prontidão de mente e de espírito, apenas do que somente uma roupa colocada, uma roupa vestida. Ok, estamos prontos.
Fisicamente, eles se aprontaram, mas mentalmente e espiritualmente eles não entenderam nada do que estava acontecendo. Da mesma forma como os discípulos de Jesus, naquela semana, não entendiam. Não entendiam, é necessário morrer. Eu vou ressuscitar no terceiro dia, querido. Até os fariseus sabiam. A gente pensa, tem uma perspectiva de que a ressurreição era um mistério, mas até os fariseus sabiam que Jesus falava que ele iria ressuscitar. E justamente por isso os fariseus vão até Pôncio Pilatos no sábado, depois da morte, e fala: Pilatos, coloca soldados no jardim, porque Jesus disse que vai ressuscitar, e nós precisamos impedir que... E eles pensavam, lógico, na incredulidade deles, de que os discípulos poderiam ir sábado de madrugada, roubar o corpo de Jesus e dizer para as pessoas que ele havia ressuscitado. Mas se a gente colocar aqui em comparação, parecia que os fariseus tinham mais fé na palavra de Jesus do que os seus próprios discípulos. Porque eles ainda esperavam, depois da morte, que alguma coisa ia acontecer. E os discípulos, pelo contrário, saíram correndo, negaram o seu nome, se esconderam. Queridos, discípulos não estavam... Tem alguns filmes, né, sobre a história de Jesus, que eles colocam todos os discípulos, né, ao pé da cruz, vendo ele sendo crucificado. Isso não está na palavra. Eles não estavam lá. Só quem estava lá era Maria Madalena, a mãe de Jesus, e algumas outras mulheres de longe, escondidas. Não é Maria nem João que tira, igual eu vi uma vez em outro filme, não é Maria e João que tira o corpo de Jesus na cruz, é José de Arimateia, um homem que fazia parte do concílio do Sinédrio, que pede o corpo para Pôncio Pilatos. Aqueles homens andaram com Jesus, mas eles não estavam prontos. E queridos, eu creio que isso é uma preparação para nós, porque eu creio que a maioria já passou da morte para a vida, amém? Nós fizemos o apelo aqui e glória a Deus, vamos considerar que todos aqui estão salvos, estão prontos, comeram dessa mesa, comeram desse pão, beberam desse vinho. Mas queridos, estejam prontos, amém? Porque comer do pão, beber do vinho, participar do sacrifício de Jesus é só o início. Aquele povo não estava pronto. Os discípulos não estavam prontos. Mas vamos avançar aqui na palavra. Amém? Em Mateus 26, 41 diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus declara isso para Pedro, querido, na noite da Santa Ceia, da última ceia. Após a ceia, enquanto eles estavam orando no jardim do Getsêmani, momentos antes de Judas aparecer para entregar o Senhor. Um pouco antes disso, Pedro declara estar disposto a morrer. Jesus, eu vou morrer por você. Mas um pouquinho depois dessas palavras, em que Jesus orienta Pedro a vigiar e orar para não cair em tentação, um pouquinho depois, Pedro nega. A gente sabe disso. Então, querido, participar da mesa do Senhor é algo que precisa ser feito com consciência. Eu preciso estar pronto. Ao comerem, ao participarem dessa mesa, ao participarem desse pão, desse cordeiro, desse sangue, eu preciso estar pronto, porque algo está por vir. Amém? Jesus não te chamou para entregar a vida para Ele, entrar pela porta das ovelhas e sentar numa cadeira. Definitivamente não. Existe uma jornada. Existe uma longa caminhada e você precisa estar pronto para isso. A maioria dos crentes, assim como a nação de Israel e assim como os discípulos, não entendem isso. Por isso, muitas vezes, fraquejam na fé, desanimam, se ofendem, se cansam. Mas Jesus não morreu naquela cruz, Ele não pagou esse preço para que você comesse desse pão, bebesse desse cálice e permanecesse a mesma pessoa. Jesus, Ele deseja ver progressão. Amém? Jesus deseja ver avanço. E por isso você precisa estar pronto para sair. Então, e provar desse pão, querido, e desse sangue,
é assumir um compromisso com essa jornada. Entenda, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós fazemos isso mensalmente, para lembrar do que Jesus fez por nós. Mas isso, querido, não é apenas um memorial do que Jesus fez, mas precisa me lembrar de quem eu sou e para onde Ele está me levando. Precisa me lembrar não só do que Ele fez, e glória a Deus pelo que Jesus fez, mas o que eu hoje vou fazer com o pão e com o sangue. O que hoje eu vou fazer com o acesso que eu recebi. Provar da ceia não é apenas ter os pecados perdoados, ter sido liberto do anjo da morte, querido. Tem o propósito de te libertar para imediatamente avançar numa jornada de fé, de esperança e de amor. Amém? Então eu quero entrar logo com você aqui no primeiro ponto, para você estar preparado. O Senhor diz para a nação: cinto no lugar. Primeiro ponto, para eu estar pronto, eu preciso colocar o cinto no lugar. Isso tem uma simbologia muito importante. Amém? Originalmente, tem algumas versões antigas que vão trazer a palavra cingir os vossos lombos. Cinjam os vossos lombos, coloquem o cinto no lugar. Isso tem um significado. Cingir os lombos referia-se à prática de amarrar a roupa longa, né? Lembra, nos filmes de Jesus está todo mundo com aquela túnica comprida, não tinha calça. Na época foi inventada há pouco tempo. Então eles precisavam colocar um cinto, então eles amarravam esse cinto, permitindo maior liberdade de movimento para o quê? Para trabalho, para viagens e para combate. Cinjam os vossos lombos, coloque o cinto. Né? A gente tem uma expressão moderna, né? Apertem os cintos. Né? A gente não fala isso? Fica pronto, aperta o cinto. Na Bíblia, cingir os lombos significa estar preparado para agir, estar pronto para servir ou estar alerta espiritualmente. É um chamado para estar vigilante, pronto para responder às demandas e desafios da vida com prontidão e fé. Você não entrou na cruz, querido, para ficar num lugar de inércia. Você entrou pela porta que a cruz abriu para você, para estar pronto. Amém? Aqueles discípulos não estavam prontos, mas glória a Deus, o Senhor tinha um plano para restaurá-los. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas fiquem prontos. Amém? Em segundo lugar, sandália nos pés. As sandálias precisavam estar nos pés. E aqui a gente pode começar a enxergar de duas formas, né? Tem muitos momentos na palavra que a gente vê, né, a sandália sendo usada como um ensinamento, como uma alusão a alguma coisa. E a gente vai ver duas perspectivas aqui. A primeira está em Êxodo 3:5, onde Moisés é instruído a retirar as sandálias ao se aproximar da sarça ardente, porque o Senhor fala: o lugar em que você está é terra santa. Isso era sinal de reconhecimento da santidade, do lugar e da presença divina. Retirar as sandálias era um gesto de respeito e humildade diante da presença de Deus. Remover as sandálias representava deixar os pés desprotegidos para ter contato com a santidade. Então era um ato de humildade. Eu estou me aproximando do Senhor, então eu vou desprotegido, eu vou despido, eu vou preparado para ter experiência e contato com Ele. Amém? Mas também temos uma outra história, essa agora no Novo Testamento, a história do filho pródigo. E nessa história do filho pródigo, uma das coisas que o pai faz com esse filho é o quê? Dar novas sandálias para o seu filho. Na história do filho pródigo, vemos o filho recebendo novas sandálias. Os servos e escravos, eles geralmente não usavam sandálias. E você lembra que quando o filho volta para a casa do pai, o que ele diz no seu coração? Eu vou para a casa do meu pai pedir para ser um servo, pedir para ser um escravo, porque até os servos e os escravos na casa do meu pai são bem tratados. Olha a mentalidade de escravidão.
olha, a mentalidade de não deixar o que precisa ser deixado para trás e avançar para as promessas. O filho pródigo tinha essa mentalidade, mas esse não era o plano e a perspectiva do pai para ele. Amém? Então os escravos não usavam sandálias, mas os filhos e os herdeiros da casa com certeza usavam sandálias. Amém? Ao receber as sandálias, o filho pródigo estava sendo reconhecido novamente como filho e não como servo. Então aqui nós vemos uma outra perspectiva. O pai dando sandália para o filho para dizer para ele: você não é escravo, você não é servo, você é filho, você tem lugar nessa casa. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz assim: assim já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o faz herdeiro. Essa é a posição que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, querido. Uma posição de não mais escravos, mas agora de filhos. Mas assim como o povo e assim como os discípulos, eu preciso ter consciência de que não é apenas apertar os cintos e fisicamente colocar as sandálias, mas isso simboliza a disposição do meu coração. E infelizmente, assim como o filho pródigo, muitos filhos vivem na casa do pai, mas querem se afastar, viver a vida pelas suas próprias forças, fazer do seu jeito, e acabam caindo num lugar de escravidão, sendo que Jesus não preparou você para um lugar de escravidão. Amém? Em Cristo Jesus você é feito filho, e filho não é escravo, filho usa sandálias. Amém? Querido, calçar os pés traz proteção, para que você tenha estabilidade e firmeza. Mas muitos filhos são instáveis e não têm firmeza porque não se prepararam com a prontidão de calçar as sandálias na disposição do seu coração e na disposição da sua mente. Calçar as sandálias traz estabilidade e firmeza para você não escorregar, não ser ferido, não mancar, para que você não seja impedido de correr quando for necessário ou de permanecer firme também quando for necessário. Queridos, o que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário te prepara para tudo isso. Mas você precisa ter consciência. Jesus não fundou uma religião, Jesus não fundou um clube, Jesus não fundou um grupo de pessoas que cumprem rituais. Jesus, ele estabeleceu filhos de um rei soberano, filhos que pertencem ao reino. Mas para isso, você precisa abandonar a mentalidade de escravo. Amém? Para isso, ao comer, ao participar disso, ao entrar na salvação, ao comer do pão ou beber do vinho, eu preciso estar pronto para sair. Eu preciso estar pronto para abandonar o meu estilo antigo de viver. Eu preciso estar pronto para abandonar pecado. Eu preciso estar pronto para deixar a minha antiga forma de pensar. Eu preciso colocar as sandálias nos pés. Eu preciso estar com o cinto bem apertado. Amém, queridos? E terceiro ponto, e esse aqui é muito bom. E muitos crentes também, meu Deus, não chegam nem perto de entender que eles têm acesso e eles podem. Terceiro ponto, cajado na mão. Cinto apertado, sandália nos pés, mas o cajado precisa estar na mão. Amém? E aqui, queridos, a gente pode tirar 2 ensinamentos do cajado na mão. O primeiro deles, talvez não foi o primeiro que você pensou, mas o primeiro deles é o símbolo da peregrinação, que fala sobre humildade. Amém? Eles estavam saindo para uma jornada de peregrinação até a terra prometida. Amém? Precisavam ser lembrados que não pertenciam ao Egito.
um peregrino, ele aprende a confiar em Deus somente e dar importância apenas o que é importante. Porque um peregrino, ele está de passagem na terra que ele está passando. O cajado, querido, ele era usado, né, não apenas como uma ferramenta, né, talvez a primeira coisa que você pense, né, é o cajado do pastor, mas aqueles que peregrinavam, principalmente pela península do Sinai, um lugar muito pedregoso, muito rochoso, um terreno muito acidentado, um dos itens principais era ter um cajado. E, querido, se você pensar, um cajado é um instrumento muito simples, muito simplório, ele é de madeira. Qualquer pedaço de madeira, né, que seja firme, ele pode servir como um cajado. Aparentemente, aquilo não tem valor nenhum. Você acha em qualquer árvore boa, né, que tenha um galho bom, você pode ir lá quebrar e fazer um cajado, mas não é por acaso que o Senhor escolhe o cajado como um desses 3 itens que representam a disposição do coração que o povo deveria ter, porque eles seriam peregrinos na terra. E essa peregrinação deles na terra era muito importante, porque no deserto eles tinham que confiar em Deus. Porque no deserto eles precisavam entender, isso aqui é temporário. E eu estou sendo levado para um lugar de promessa. Amém? Eu estou sendo levado para um lugar de cumprimento de promessa. Amém? A jornada iria prepará-los principalmente no caráter para estarem prontos a entrar na promessa. Esse processo iria ajudá-los a abandonarem a mentalidade de escravos e adotarem uma mentalidade de governantes de suas próprias vidas, de sua própria nação. Querido, na nossa caminhada cristã, e a palavra diz isso, nós não somos desse mundo, amém? Nós estamos aqui como peregrinos. Esse é o período da nossa peregrinação. E para me manter firme, para não perder o caminho, não perder a estabilidade nessa caminhada, eu preciso estar pronto, com o meu cinto no lugar, com as minhas sandálias nos pés, mas com o meu cajado na mão. Temos convicção, ok, nesse mundo teremos aflições, ok, nesse mundo subiremos montanhas, desceremos vales, ok, nessa caminhada haverão lobos e coiotes para eu espantar, e o cajado servia para isso também, para acertar a cabeça do lobo, para acertar a cabeça do leão. Hoje, atualmente, né, na região, né, de Israel, península do Sinai, não existem mais leões porque eles foram extintos, mas naquela época havia. Né? A gente sabe que Davi lutou contra um leão, Davi matou um urso. Então, aquela peregrinação, né, eles haveriam muitos desafios pela frente. E isso, querido, não foi por acaso, porque, como eu disse, todo esse momento é uma sombra do que estamos vivendo hoje. Então muitos entram no cristianismo, entregam suas vidas ao Senhor Jesus, e em face da primeira tribulação, em face do primeiro problema, meu Deus, eu não sei o que fazer. Você precisa saber o que fazer, querido. Você precisa estar pronto. Você tem, deixa eu pegar esse aqui que é melhor. Você tem a palavra. Você tem o Espírito, você olha para a cruz e ela está vazia. Jesus não está mais pendurado na cruz, ele já ressuscitou. Então eu já estou dentro. Esse cenário já aconteceu. Ele disse: comam rápido e fiquem prontos, porque assim que vocês comerem, vocês sairão desse lugar. Vocês sairão dessa condição. E porque muitos crentes entregam sua vida ao Senhor Jesus e continuam na mesma condição. Queridos, coloca o cinto. Eu oro em nome de Jesus. Todos aqui sairão daqui hoje prontos, alinhados, preparados, com o cinto apertado, com a sandália no pé, com o cajado na mão. Segundo lugar, querido, o cajado simboliza o poder de Deus. Simboliza a autoridade. Foi com o cajado que Moisés abriu o Mar Vermelho.
Foi com o cajado que Moisés feriu a rocha e dela saiu água potável para saciar a sede de milhões de pessoas. Foi com o cajado que, com mãos estendidas, né, a nação de Israel, na sua primeira batalha, homens inexperientes na batalha, mas com o cajado da autoridade preparado e estendido, eles venceram os amalequitas. Uma nação muito mais preparadas do que eles na guerra, mas pela autoridade e pelo poder de Deus eles venceram. Amém? O cajado, querido, é um objeto muito simples, mas escolhido por Deus para demonstrar seu poder. Amém? E o exercício da sua autoridade. Isso é muito importante. Eu acho interessante que no inglês, Páscoa é Passover, não é? Passover, que é basicamente o significado do que Pessah, Páscoa significa, né? Que é passar, né? Passar por isso, ir adiante. Foi quando, né, o anjo da morte passou, mas também uma passagem da vida para a morte, uma saída desse lugar. Eu não estou mais naquela condição, eu já passei disso. Páscoa, querido, não é apenas memória de morte, mas é memória de ressurreição. E lembra, ressurreição é vitória, e essa vitória nos traz autoridade. Crente, você tem autoridade. Crente, você tem cajado na mão. Crente, você não é um religioso, você não é um praticante de uma religião morta, mas você é filho do Deus vivo. O sangue de Jesus já limpou o pecado. Muitos vêm para esse lugar e, ok, eu sei que o momento da ceia do Senhor é o momento onde nós nos confessamos os nossos pecados, tomamos esse tempo para nos arrepender. Mas até mesmo isso, querido, não pode ser feito num lugar de tristeza. Eu sei que o arrependimento, muitas vezes, ele é conectado com um sentimento de tristeza. Mas eu creio que Jesus não desenhou para ser assim. Porque a vontade do Senhor, querido, é que nós possamos agir com pressa. Amém? É que nós possamos estar prontos. É que depois de ter passado por isso, a Páscoa, querido, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nós só estamos lembrando dela. Ela já passou. Ela já aconteceu, já está feito. Eu já estou na peregrinação. Eu não estou mais na terra da escravidão. Eu não estou mais na terra da morte. Eu não estou mais na terra da tristeza. Eu não estou mais na terra da murmuração. Eu não estou mais na terra da doença. Eu não estou mais na terra da miséria. Eu estou agora num lugar de autoridade. Eu estou agora no caminho da minha peregrinação. E mesmo que eu passe por um deserto, mesmo que tenha terreno pedregoso, não importa, até da pedra seca pode sair água. Até de um deserto seco pode chover alimento sobrenatural. Até enfrentando inimigos poderosos, eu posso vencer, porque eu tenho o cajado. Queridos, a morte de Jesus, ela conquistou autoridade para você. Páscoa significa não apenas morte e ressurreição, mas também significa que ele comprou para si um povo para serem sacerdotes e profetas nessa terra. A Páscoa, querido, não comprou uma religião. A Páscoa comprou um reino de filhos, herdeiros, que tem autoridade, que tem acesso no nome de Jesus. Então, queridos, a partir de hoje, se você participa da ceia do Senhor dessa forma, eu quero corrigir você, querido. Não venha triste para o dia. Eu percebo que muitas pessoas no dia da ceia do Senhor, elas vêm, e talvez seja um pouco dessa aparência da religião, né? É um dia de eu, né, ficar com uma carinha de triste. Oh, Jesus morreu por mim, eu não mereço. Não, querido. No dia da ceia do Senhor, e na verdade essa é a disposição que o Senhor espera encontrar em nós todos os dias.
eu já passei da morte para a vida. Glória a Deus por esse... Cadê o pão? Esqueceram de trazer o pão. Traz lá o pão para mim. Glória a Deus por esse pão. Glória a Deus por esse sangue. Não é símbolo de tristeza, é símbolo de vitória. Não é símbolo de distância, é símbolo de que agora eu estou perto. Agora eu posso. Agora eu vou. Agora eu não vou mais chorar. Eu não vou mais reclamar. Eu não vou mais andar como alguém que estava morto. Eu vou andar agora como alguém que tem vida dentro de mim, querido. Amém? Hebreus 12, do 1 ao 3, vai dizer o seguinte, querido. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Olhe bem, querido, o comportamento de Jesus na cruz. Querido, Jesus foi crucificado nu, açoitado, ferido, mas ele desprezou a vergonha. Ele não teve vergonha de estar nu, pendurado e açoitado naquela cruz. Sabe por quê? Ele tinha convicção de onde aquilo ali iria levá-lo e o que aquilo iria fazer para milhares de pessoas. Aleluia. Desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Queridos, nós não estamos mais num lugar de morte. Nós não estamos mais num lugar onde eu posso permitir, e não importa a prova, não importa a tribulação, não importa se Satanás se levante com seus anjos contra mim. Oh, querido, quem pode deter? Quem pode me separar do amor de Deus? Quem pode desfazer o que já foi feito? Quem pode desfazer o que Cristo na cruz do Calvário disse? Já está consumado. Já está feito, querido. Então, entre nesse lugar. Fique pronto, não só hoje, mas todos os dias. Oh, em nome de Jesus, que nessa Páscoa, querido, você não olhe mais para um Cristo sofredor, mas que você possa olhar para um Rei soberano, assentado num trono, e você está com Ele, em nome de Jesus. Amém?